Bom dia, gente. Bom dia. Primeira vez falando bom dia, muito engraçado, porque a gente mudou o horário, né? Pela noite, agora é bom dia. Vamos lá, então, gente. Primeiramente, muito obrigada pela paciência de todos, por estarem dispostos, né, a virem aqui um domingo de manhã. Tá um dia bonito, né? Eu acho que todo mundo podia estar fazendo outra coisa, mas tá todo mundo aqui tentando buscar, de alguma maneira, um conhecimento, uma evolução. Então, muito obrigada, Jesus. Beijo, mestre, como sempre. Obrigada, Seara. Vamos começar, não é mesmo, gente? Estou um pouco nervosa, mas a gente vai falando e daí vai ficando melhor. Como a Débora falou, tem muitas passagens do Evangelho, muitas passagens de Jesus, que são um pouco confusas quando a gente olha pela primeira vez. Mas hoje eu vim propor para vocês um debate. Porque aqui ninguém ensina, né? A gente troca experiências e a gente troca informações. Então, esse debate eu quero trazer é o debate por essa busca pela paz. Que eu acho que todo mundo pensa nisso, acho que todo mundo busca isso, que nem essa busca pela felicidade e a busca pelo amor, a gente está sempre buscando alguma coisa. Então, eu não vou querer propor que a gente tenha certeza, que a gente saia daqui com respostas. Eu acho que o principal é a gente estabelecer um questionamento e um debate saudável em relação aos nossos sentimentos e o que a gente vai encontrar dentro da gente com esses debates. Então, eu quero trazer esse terceiro braço do Espiritismo, que é... O Espiritismo é uma tríade, né? Ciência, filosofia e religião. E às vezes a gente esquece da filosofia. Às vezes a gente fica só na ciência e na religião e esperando que Deus nos dê uma resposta, esperando que Jesus nos traga uma solução, e a gente esquece dessa filosofia em relação a perguntar os porquês da nossa vida, né? Quem somos, para que viemos, para onde vamos, né? A gente busca muitas respostas e a gente às vezes esquece dos porquês. Então vamos lá, essa passagem ela é meio contraditória quando a gente vê assim, né, à primeira vista. Não vem trazer a paz, mas a divisão. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escolheu essa passagem e ele colocou no capítulo que se chama Estranha Moral, porque realmente é muito estranho. Jesus amoroso, não veio trazer a paz? Se Jesus não veio trazer a paz, aí lascou. Porque esse Jesus, né, que é amor, que é tudo de maravilhoso, não veio trazer a paz, a gente está lascado. Mas ele trazer divisão. O que significa essa divisão, né? O que significa essa espada que ele fala? Então, a gente vai tentar ir por partes e todo mundo aqui é bem-vindo para colocar algum argumento, porque realmente vai ser um debate. Eu acho que toda ideia é válida e a gente está aqui para isso, para rever ideias e modificar alguma coisa que a gente tem que modificar saudavelmente, né, sendo guiado por Jesus. A passagem é essa, um trechinho da passagem. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra contra a nora. Isso todo mundo conhece, porque é normal, né, gente? Essa divisão aí de nora contra sogra é uma coisa maravilhosa. Quando Jesus fala dessa paz, a gente pode começar analisando esse conceito de paz. O que é paz para ti, Lucas? Nossa, eu tô surpresa. O que significa paz para ti? É quando eu estou em conexão com a espiritualidade, com Deus, eu fico em paz. Tu fica em paz. Eu fico quando eu estou em conexão. Mas tu busca essa paz como? O que me traz paz, por exemplo, o serviço de ontem que nós fizemos, aquele serviço que também dá uma paz tão imensa. Então, o serviço a Jesus traz a paz. Quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz à terra, a gente pode pensar que o conceito que a gente tem de paz, ele é um conceito que muitas vezes é muito ligado ao materialismo, é muito ligado à matéria no sentido de que a gente fica esperando ter fatores externos que nos tragam uma paz. Por exemplo, quando tiver uma casa maravilhosa, meus filhos estiverem criados e todos estiverem encaminhados, eu vou ter paz. Mas aí vem alguma outra coisa e mostra que não é assim. Então, realmente, essa paz que está muito relacionada à ociosidade e ao comodismo, Jesus não veio trazer. Porque que mérito que a gente teria
se Jesus viesse realmente trazer essa paz que o homem espera. Vamos fazer um cenário, né? Jesus vem, lindo, maravilhoso, né? Encarna na Terra com essa missão que ele teve para nos trazer amor e nos trazer a paz. Essa paz que a gente espera com fatores externos. Aí, ninguém ia discordar dele, não ia ter fariseu, não ia ter doutor da lei indo contra Jesus. Ele ia ter tanta facilidade de expor as novas ideias dele que ninguém ia aprender nada. Ninguém ia ter essa dificuldade, essa contraposição, ninguém ia evoluir, porque não ia ter debate, não ia ter essa oposição de ideias que façam com que a gente cresça, que façam com que a gente evolua. E também não ia ter lei de ação e reação. Aí Deus não seria justo, Deus não seria bom, aí ia todo mundo ficar como se fosse no mesmo lugar, estagnado da mesma maneira. Então, que bom que Jesus não veio trazer essa paz que a gente pode definir como paz da terra. Que bom, obrigada, Jesus. Mas ele veio trazer a espada. Então é isso. Depois que a gente consegue resgatar essa paz da terra, o que a gente espera que aconteça? Aí Lucas tá lá, né? Lindo, maravilhoso, fez o trabalho lá ontem, maravilhoso, tudo certo, distribuiu a comida, chegou em casa, estou em paz. E agora? O que a gente espera quando a gente... depois dessa paz, o que a gente vai esperar? O que a gente quer ter depois dessa paz? Sossego, né? O que é sossego, senhora? Eu acho que manter essa paz. Realmente, no dicionário, a definição de paz é isso. Relação entre pessoas que não estão em conflito. Concórdia. Uma relação tranquila. Né? Paz é onde eu encontro, onde ninguém me enche o saco. Estou na minha, eu não ninguém me enche o discordo de saco. ninguém. Não discordo de ninguém, ninguém discorda de mim. Então, essa paz que a gente vai encontrar. Mas aí, pergunto de novo. Se a gente tem paz, essa paz da terra, a gente não tem conflito, né? Porque ter paz é não ter conflito, ninguém discorda da gente. E se a gente não tem conflito, a gente evolui? Não. Alguém aqui já conseguiu evoluir só na teoria? Ali, eu vou para a faculdade, leio todos os livros, aí sou PhD em tudo, já estou evoluidíssima, não preciso passar pela prática. Qualquer lição precisa de prática. Qualquer lição. Isso é a vida. Isso é o mundo, isso é a Terra. Então, a gente não tem como fugir disso. Então, obrigada por ter trazido, por não ter trazido a paz, porque com essa ausência de paz, a gente consegue evoluir, a gente consegue crescer, a gente consegue ser melhor para a gente consegue ser melhor para o outro. E assim a gente evolui a Terra também, porque senão seríamos todos primitivos, estaríamos todos aí só caçando, só comendo e só sobrevivendo, sem usar nossa inteligência, sem usar nosso potencial e assim não sendo filhos de Deus, né? Não usando essa essência divina que todo mundo tem. Então é isso, esse conceito de paz da Terra. Vamos estabelecer esse conceito de paz na Terra primeiro, para a gente depois ir vendo os outros pontos. A busca pela paz muitas vezes está aliada com a necessidade que temos em esperar com que fatores externos nos tragam resoluções para conflitos em que muitas vezes não estamos dispostos a encarar. Aqui podemos atribuir a paz da Terra com nossa vontade de não termos conflito. Então é isso. O seu Wesley quer ter sossego. Ninguém me enche o saco. Então o seu Wesley está esperando por essa paz. Só que como que a gente vai buscar essa paz? A gente tem que ter um jeito para buscar essa paz. Essa paz ela não vai vir de fora. Pelo contrário. De fora, fatores externos, na terra que a gente vive, no mundo de provas e expiações, eles vão ser cada vez mais conflitantes e cada vez mais difíceis porque a gente está passando de fase no Vale Brás, gente. Cada vez que a gente passa de fase, os conflitos vão ficando mais fortes, os conflitos vão ficando mais difíceis, porque a gente precisa. E é sinal que a gente está fazendo alguma coisa certa, sinal que a gente está no caminho certo. Então, se a gente conseguir... É aquilo, né, gente? A teoria é tudo muito fácil. Eu vim aqui dizer que precisamos olhar os problemas de uma forma positiva, é muito fácil. Mas se a gente conseguir olhar o problema como um degrau, as coisas ficam muito mais fáceis. E essa paz que a gente tanto espera, na verdade, ela vai ser estabelecida dentro de nós. E eu acho que é esse o grande ponto que Jesus quis trazer quando ele fala sobre
não trazer a paz da terra, mas a paz dele, né? Então a gente vai para a espada, né? A espada simbólica. Tem muitas passagens dos livros do Emmanuel que falam sobre essa espada simbólica que gerou muita divisão entre os cristãos, entre todas as religiões, porque vai muito de contra a toda a moral que Jesus nos ensinou, né? Mas assim, se a gente for olhar a espada como um instrumento para que a gente possa lutar as nossas lutas diárias e para que a gente possa usar isso de uma maneira positiva na nossa vida, a gente consegue entender que essa passagem de Jesus, na verdade, ela é a passagem de um irmão, de um mestre, ajudando os seus discípulos a terem mérito e a terem força para continuar nesse caminho, né? É isso que Jesus quer trazer para a gente. Uma força, uma energia para que a gente possa ser o quê? Co-criador. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio e nós somos co-criadores da nossa vida. E a gente tem que assumir esse papel de protagonista na vida. Então é isso, né? A espada significa esse conflito externo e, ao mesmo tempo, significa um instrumento que a gente pode utilizar para lutar com esses conflitos externos que vêm para nos auxiliar. Essa passagem é do livro Caminho, Verdade e Vida. É um trechinho onde o Emmanuel explica um pouco o que a gente pode entender com essa espada, com essa divisão simbólica que Jesus nos deixou nessa passagem. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. É o que a gente estava falando em relação ao conceito de paz da Terra, que a gente espera fatores externos, materiais, nos trazerem uma paz que normalmente, não traz paz nenhuma. A gente tem ali um minuto de paz e depois vem alguém para nos encher o saco de novo. Porque a gente está procurando e a gente está conceituando essa paz de uma maneira equivocada. Na expressão comum, ter paz significa ver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse gesto, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, na verdade, o conflito externo, ele não tem muita importância. Porque se a gente sabe entender os nossos conflitos internos, que é onde a gente tem que começar essa batalha, que ele diz ali, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de como inicia a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. No momento que eu consigo estabelecer uma paz interna, os conflitos externos, eles vêm, eles vão, a gente consegue lidar com eles de uma maneira saudável, equilibrada, e aí a gente está um passo de conseguir chegar naquela conclusão de que o problema não é um problema integral. É fácil? Não é fácil. Não é? Né? Não é. Então a gente volta para aquela passagem onde Jesus fala que veio dividir a família. Por que ele disse que veio dividir a família? Por que ele falou tão claro que ele veio dividir pai e mãe? De acordo com o Espiritismo, por que qual é? Me fala aí, gente. Por que de acordo com o Espiritismo? Porque na família é onde estão nossos principais conflitos, nossos principais resgates. E que a gente não conseguiria lidar com isso se não fosse na família. Então, que bom que Jesus não veio trazer a paz de novo. Porque se a gente escolheu nascer numa família onde a gente tem problema com todas aquelas pessoas, né? Ação e reação. A gente está tendo uma oportunidade de evoluir, tentando encontrar nossa paz, lidando com esses conflitos internos, mas começando pela paz interior, pela busca dessa paz interior para resolver esses conflitos. Então, eu acho que quando a gente entende
esse conflito que Jesus está nos apresentando, principalmente em relação à família, que eu acho que todo mundo, não tem ninguém aqui que não tem algum problema com alguém da família. Não tem. Com pai, com mãe, com filho, com primo, piqui, papagaio, não tem. Todo mundo tem. Então, a gente consegue pegar esse exemplo, porque isso é um exemplo muito claro para todo mundo. Só que o que a gente faz? O que a gente faz? Eu tenho que tolerar, porque eu tenho que tolerar, porque é minha mãe, que é meu pai, que é meu filho. Aí eu tenho esse problema com ele, aí a sociedade me diz, não, Adriana, pelo amor de Deus, é tua mãe, como é que tu vai perguntar isso pra tua mãe? Como é que tu vai falar isso pra tua mãe? Como é que tu vai discordar? Como é que tu vai entrar em conflito com alguém da tua família? Tu tá sendo ingrata, tá errado, não pode. Porque a gente tem a visão de que o conflito é uma coisa negativa. O conflito não é negativo. O conflito é necessário para a nossa evolução. Para todo mundo aprender. Conflito não é briga. Não. É diferente. É diferente. Conflito e briga. Só que aí a gente fica fingindo demência, como eu gosto de falar. A gente tá lá cheio de problema. A gente fecha o olho, finge demência, finge problema. E a vida vai passando. Aí passa. Aí minha mãe me tratou que nem um cachorro. Que às vezes o cachorro mais bem tratado que a gente. E eu fico ali, não, tudo bem, vai passar. Amanhã ela tá melhor. Aí passa outro dia. Aí vem outra coisa. E eu fico ali, não posso ter conflito, não posso ter conflito, não posso. Jesus falou que eu não posso ter conflito. Gente, não. Jesus falou que ele veio trazer divisão. Que ele veio trazer isso porque somente isso vai fazer com que a gente enxergue as coisas que a gente tem que resgatar e que a gente melhore e que a gente evolua, não só a gente, mas o outro também. Aí, Jesus, para dar uma amenizada, ele falou também que ele deixa pra gente a paz dele. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Mas não a dou como o mundo dá. Então, a gente tem a paz da terra, que foi a paz que ele não quis nos trazer. Porque a paz da terra é uma coisa que a gente não precisa. É porque é passageira. Mas ele deixou a paz dele, através do amor dele, através do ensinamento dele. Por isso que ele diz, não se perturbe o coração, nem tenham medo. Mas até a gente entender o que essa paz de Jesus significa, a gente precisa entender primeiro o que é o amor, a gente precisa entender primeiro o que é a compaixão, e a gente precisa entender primeiro o que tem dentro da gente que está fazendo com que a gente não consiga enxergar esse amor e essa paz que Jesus nos deixou. Então, a tranquilidade de consciência para resolver o conflito pode ser essa paz de Jesus. E a gente tem tanta coisa boa hoje em dia. O Espiritismo, gente, veio trazer tanta informação, veio trazer tanta lição, tanto consolo, que, poxa, a gente tem a paz de Jesus na teoria ali lindo, tá tudo na mão, tá tudo mastigado, só a gente ler e a gente tentar praticar isso diariamente. Só que, novamente, a gente olha o conflito e a gente nega o conflito, aí a gente acha que a paz é essa paz do mundo, e a gente vai vivendo, e a gente vai vivendo, e a gente vai vivendo, e as coisas vão passando, e a vida vai passando, a encarnação passou, e aí eu posterguei para outra encarnação, e vambora, e a gente não entende, e a gente não consegue realmente encontrar essa paz para resolver esses conflitos. E lembrando, né, a paz que Jesus trouxe foi essa paz do meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque não precisa ter peso. O conflito, ele não precisa ser visto como um peso na nossa vida. O debate não precisa ser visto como um peso na nossa vida. A posição que a gente toma em relação ao outro não precisa ser visto como uma ingratidão. É só a gente estabelecer primeiro um conflito, uma resolução de conflito interna, usando essa paz que Jesus nos trouxe para resolver, né, essas questões. Vai, meu filho. Vai. Não foi? Não foi? Vai. Só tira os próximos. Então, é isso. A paz do mundo, o conceito de paz do mundo para a gente fixar bem, para a gente saber separar e para a gente conseguir sair daqui com esses questionamentos um pouco mais esclarecidos. Paz do mundo, ausência de conflitos. Lá, né, a definição do dicionário e a definição da gente também, da maioria, porque eu penso assim, né, até hoje é muito difícil pensar diferente. E versus essa paz de Cristo, que é a consciência com fé para resolver esses conflitos.
E é isso que a gente precisa estabelecer e tentar começar a buscar um jeito de que isso seja diário na nossa vida, né? Vem um conflito, vem um problema externo, vem uma divisão. Não sai correndo, não sai correndo. Olha para esse conflito, encara ele como uma forma de auxílio, como uma forma de instrumento, como uma forma de degrau. E se está vindo, é porque a gente está fazendo uma coisa certa. É porque a gente está no caminho. Então, encara de uma maneira positiva. Por quê? Eu adorei essa frase. A gente não se acha paz evitando a vida. Se a gente não vive, se a gente não encara situações da nossa vida, nunca a gente vai ter uma definição concreta de paz. Às vezes a gente... Essa coisa da família, principalmente, né? Que a gente fica evitando de falar, evitando de se expor. A gente não quer se expor. A gente quer fugir. E no momento que a gente foge, a gente só está acumulando mais coisa dentro da gente. E essa paz vai ficando mais longe. E a gente não vai vendo onde a gente realmente precisa estabelecer essa busca. Então, não fujam, gente. Por favor, não fujam. Que fugir nunca vai ser a solução. Fugir só vai postergar um problema e mais tarde é aquilo, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio e eu sempre penso que o livre-arbítrio, posso estar errada, é um achismo, tá, gente? Eu penso que o livre-arbítrio, ele tem um limite. Porque a gente esconde, a gente foge, a gente finge demência, a gente não quer saber. Só que chega uma hora que não dá. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. E aí vem aquela dor. A dor acontece, a dor é inevitável nessa vida, nesse mundo. E o que a Débora estava falando no começo, que vai vir ferida. E a ferida vai cicatrizar. Mas a gente só vai aprender pela ferida. Então a dor vai acontecer. Porque a gente não está nessa terra à toa, né? A gente não é uma coisa maravilhosa. Então a gente está aqui, né, por meio de provas e pressões, porque de alguma maneira ou outra a gente não é flor que se cheira. Então, né, estamos aqui. Mas então a dor, ela sempre vai ser inevitável. Só que o ponto é como é que a gente está lidando com essa dor e por que a gente evita tanto sentir essa dor. Se daqui a pouco esse livre-arbítrio vai acabar, gente. Porque a gente tem um pai, a gente tem um Deus, a gente tem um mestre que nos guia, que nos orienta. E que pai quer ver um filho estagnado? Que pai quer ver um filho só lá, postergando uma tarefa e não realizando aquela tarefa, não encarando aquela tarefa? Que pai quer ver um filho repetindo de ano 5, 6 vezes? Resumindo, é o que a gente está fazendo hoje. Gente, desculpa porque estou sendo tão direta, tá? No fundo, se a gente for observar assim friamente, somos todos crianças mimadas, esperando que venha tudo mastigado na nossa mão, e a gente não resolve nenhum conflito porque a gente não quer. Porque tem preguiça, porque cansa, porque é difícil de pensar. É muito confortável. Só que é confortável. É confortável por um curto tempo. Porque a gente tem essa visão tão limitada que a gente não consegue ver o cenário completo. Então é isso. Não fujam dos conflitos, gente, por favor. Tá? No Evangelho também, tem uma passagem que explica, Kardec explica, mais ou menos o conflito que essas ideias novas de Jesus trouxe e como que a gente reage com o conflito dessas novas ideias. Eu vou ler um pedacinho, só um trechinho. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Então, assim, sabe aquele amigo que sempre vem falar alguma coisa que ele deu uma observada e toca na ferida? Tem sempre aquele amigo que vem, aquele amigo que te conhece, que te ama, que te quer bem. Ele vem e ele fala, cuidado aí, orgulho, tu fez aquilo, tu teve aquela atitude, eu tô observando. A gente sai correndo. A gente nega, a gente não quer ver a pessoa, a gente não quer falar com a pessoa,
a gente ainda diz que não é tão bom amigo assim, que não me quer bem, não me ama muito. Que tá aí, indo de contra mim. Então, quanto mais fundo é essa ferida dentro da gente, mais oposição a gente vai ter. Porque é o nosso ego gritando e repelindo todas as coisas novas e todas as coisas que a gente tem que mudar, que a gente está ali fingindo demência, internalizando, e a gente não quer mudar. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. É aquilo em relação à crítica também, né? Se alguém vem e te critica, e é um comentário que realmente está seguro que tu não é aquilo, que não tem nada a ver com a tua vida, a pessoa vai vir, vai falar, vai ir, e a gente não vai nem se importar. Só que realmente, quando fere, quando tem alguma coisa lá dentro, que de alguma maneira tu te conectou com esse comentário, com essa nova ideia, aí dói, porque a gente é orgulhoso. É difícil, porque a gente é muito orgulhoso. A gente tem medo. E quando vem uma nova ideia, que nem Jesus trouxe, com a Boa Nova, e com essa liberdade que ele nos trouxe, e com toda a oposição que ele teve que encarar dessas novas ideias, desses conceitos, dessas crenças que já estavam há muito tempo estabelecidas, que a gente não quer mudar, a gente fica orgulhoso porque a gente quer ter razão, né? A gente sempre quer ter razão e a gente não quer deixar o outro, de alguma maneira, invadir o nosso espaço e dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que analisar na nossa vida. Só que, às vezes, esse outro que discorda da gente, ele é mais nosso amigo do que aquele amigo que só dá tapinha nas costas da gente e diz que a gente está fazendo maravilhoso. Então, desconfiem quando alguém discorda pouco de vocês. Porque essa pessoa que discorda pouco, ela é indiferente. Ela não tá nem aí pra ti. E é assim. Se a gente se acostumar com que as novas ideias venham para agregar na nossa vida e não sentir essa oposição, conseguir controlar o nosso orgulho, conseguir controlar o nosso medo, aceitar e acolher essas ideias de uma maneira com que faça a gente crescer, aí a gente vai conseguir encontrar o caminho dessa evolução. Porque se a gente olhar o cenário assim completo, essa negação em relação às ideias novas faz com que os reais inimigos de nós mesmos somos nós mesmos. Porque no momento que a gente não aceita uma crítica, uma ideia, um novo modo de ver as coisas, a gente está indo contra a nossa evolução. Então isso faz de nós mesmos nossos inimigos. Porque aquele fator externo ali que está me incomodando, aquele amigo ali que está falando uma coisa errada, ele está só me ajudando. Ele está só me motivando a encontrar o porquê desse conflito. Mas a gente tem que perguntar o porquê. E o porquê das vezes, o nosso porquê às vezes é botar a culpa no outro, que o outro está me julgando, que o outro está me criticando, que o outro está querendo que eu faça diferente, e a gente não pergunta o porquê pra gente mesmo. Então é isso. Não fugir do conflito, entender que a discórdia, o debate e o conflito, ele é necessário. Então, para a gente ilustrar esse conceito de conflito, que eu acho que ele ainda é muito enraizado nessa questão de negatividade, de briga, de confronto, tem um videozinho do Cortella que é bem curtinho. Ele explica o conflito e confronto, a diferença. O conflito é absolutamente necessário. O que não pode acontecer é o confronto. Né? O conflito é algo positivo. Ainda bem que novas gerações, como as anteriores, são capazes de conflitar. O que é um conflito? É uma divergência de postura, de ideias, e quando ele é respeitoso, ele costuma ser criativo. Aliás, a ciência, a arte, a filosofia, a religião, o mundo tecnológico só avança porque algumas pessoas acham que aquilo está sendo feito ou não está certo, ou pode ser feito de outro modo. E aí entra em conflito. O que não pode existir é o confronto. O confronto, diferentemente do conflito, ele tem uma intenção destrutiva. Isto é, no confronto eu quero anular a outra pessoa. Eu quero que ela não exista, que as ideias dela não tenham validade. Nesse sentido, o conflito é importante. Ainda bem que gerações não pensam do mesmo modo. Se você olhar a sequência da música,
a sequência do cinema, a sequência da ciência, ela é sim um conflito de ideias, percepções, construções, mas ela, se ela degenera em confronto, ela é, como dizia, destrutiva. Ainda bem que há um conflito de gerações. O que a gente não pode ter é o confronto, porque ninguém ganha. Não inscreva-se no canal, gente, não sei que canal é esse. Então é isso, o conflito, ele é saudável, ele é necessário, e se Jesus não tivesse vindo com as novas ideias, com a boa nova, a gente ainda estaria sobre o mesmo jugo, sobre o mesmo, essa coisa do Deus tirano, do Deus que castiga, a gente ainda estaria, né, nessa mesma posição. E aí veio Jesus com o seu conflito, com as suas novas ideias, sem ser omisso. Porque muitas vezes a gente confunde silêncio com paz, com tranquilidade. A gente confunde silêncio com não vou me silenciar para evitar a discórdia. Só que a custa de que esse silêncio está acontecendo? Será que o teu silêncio não está fazendo com que muitas pessoas não vejam outras coisas? Será que o teu silêncio não está fazendo com que um trabalho deixe de acontecer? Será que teu silêncio não está sendo uma omissão a muita coisa que tu podia, de alguma maneira, discordar, botar em debate, esclarecer e para mudar algumas coisas que estão na tua vida que tu não está vendo? Então, gente, não fujam do conflito, não fiquem em silêncio, reajam, que eu acho que é isso que está faltando, assim, que é o que eu vejo no mundo e eu vejo na sociedade e eu vejo ao nosso redor, principalmente agora. A gente teve aí uma quarentena em que a gente pôde ficar em silêncio, a gente pôde ter a chance de resolver vários conflitos internos, mas as pessoas acabaram ficando mais ansiosas porque elas não conseguem olhar para si mesmas, porque cada conflito que elas enxergam dentro de si mesmas é um gatilho para elas ficarem ansiosas, para elas fugirem, para elas não quererem encarar a verdade de que a paz que a gente quer, a gente só vai conseguir buscando dentro da gente. Então, esse conflito e essa discórdia e essas novas ideias, elas têm que ser abraçadas de uma maneira positiva na nossa vida. Por exemplo, obsessor. Todo mundo tem problema com obsessor, não é mesmo? Todo mundo tem obsessor, todo mundo tem gosto, todo mundo tem alguém aí, né? Todo mundo está possuído de alguma maneira. E por que a gente olha isso de uma maneira tão negativa? Eles são auxílio. O nosso obsessor é o nosso maior professor. Porque sem um obsessor, a gente não enxerga onde a gente tem que perguntar os nossos porquês. Por quê? A gente só tem obsessor porque a gente deixou uma porta aberta, não é mesmo? Ninguém é vítima. A sua reação. Então, para um obsessor chegar perto de mim, eu preciso ter deixado uma portinha aberta. Se eu não pergunto qual porta foi, por que eu deixei aquela porta aberta, onde foi, eu vou ter sempre um obsessor comigo. Então, na verdade, quando eu realizo que tem alguém comigo, eu realizo que alguém me deixou irritado, ou eu realizo que alguém me deixou com raiva, se eu boto a culpa naquela pessoa, eu não aprendo. Só que se eu uso essa pessoa e esse sentimento e esse obsessor como um professor, eu consigo analisar o meu comportamento, eu consigo perguntar os porquês, do porquê que essa pessoa entrou na minha vida, do porquê que essa pessoa me irritou. E aí eu aprendo. Aí eu aprendo sobre mim mesmo. Eu aprendo sobre os meus conflitos. E isso faz com que eu consiga encontrar uma paz. Porque cada vez que chegar um obsessor perto, eu vou saber, opa, eu tenho um gatilho aqui. Essa pessoa me deixa com raiva. Como é que eu vou lidar com isso? Por que ela me deixou com raiva? Por que eu fiquei irritado? E aí, muitas vezes, a gente está ali enchendo o copo. Por quê? Porque a gente está tendo demência. Aí vem a pessoa te irrita. Aí tu, não, hoje eu tô de TPM, tá tudo bem. Aí a pessoa vem outro dia, a pessoa te irrita. Ai, não, acho que ela tava de mau humor hoje. Não foi problema, tá tudo bem. A gente fica sorrindo, né? A gente fica lá sorrindo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí o copo enche, aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí a gente só vai acumulando, só vai acumulando. Aí chega uma hora que por causa disso aqui,
que a gente não sabe nem onde começou. Nem onde começou. Por quê? Porque a gente quer evitar o conflito, a gente quer evitar que a gente não quer ver, a gente não quer enxergar. Aí a gente explode. Aí é uma bomba atômica ao nosso redor. Porque a gente tem tanta energia, a gente tem tanto potencial, tanto para uma energia boa, tanto para uma energia ruim, que se a gente soubesse o estrago que a gente faz ao nosso redor, quando a gente não expõe as nossas ideias e a gente não expõe os nossos sentimentos e deixa isso acumular dentro da gente, que a gente entenderia o quanto é importante a gente aprender a se expressar, a gente aprender a equilibrar os sentimentos e lidar com isso de uma maneira saudável, com conflitos saudáveis, com debates saudáveis. Tá tudo bem eu não concordar com o Lucas. Eu não preciso concordar com ele. Por que a gente precisa concordar com as pessoas? Por quê? Né? Orgulho. E aí, quando a pessoa discorda da gente, a gente quer que a gente quer vestir a camisa e a gente quer que a pessoa entenda. E a gente quer, não, ela tem que aceitar, porque eu tô certa. Tem que concordar comigo. Tem que concordar com a minha ideia. E, gente, tá tudo bem se a pessoa não concorda. Eu não preciso concordar com ela, ela não precisa concordar comigo. André, eu acho que o que acontece é que às vezes as pessoas, você já vai, que o conflito seria interessante se as pessoas fossem com um nível sabe, de calma, de tranquilidade, de expor a sua ideia. O que acontece, eu vejo, a pessoa já vai assim, mas eu já estou até visualizando, a pessoa não vai aceitar, então ela já chega, entendeu? Já super armada, já fala, aí gera o conflito. E, em vez de sentar e conversar com calma. Mas, mano, tá tudo bem se ter conflito. Tá tudo bem se eu brigar contigo. Tá tudo bem se eu brigar contigo. Não, é que eu sou da paz. Porque aquele momento eu tô irritada. Não, cada um. Entende? E aí, se eu esconder a minha irritação, e se eu for pra ti, tu fez uma N comigo, fez uma N, sei lá, me deixou 3 horas. Eu não atraso, hein? Me deixou 3 horas esperando. Eu tô muito irritada contigo. Se eu for esconder esse sentimento, imagina a terceira vez que tu me deixar esperando. Eu vou querer te matar. Por isso que eu acho que as pessoas têm que ter respeito, é só dar um topozinho. Então, o olha, ponto começa, né? Vai explicando. Mas o ponto quando a gente conseguir encontrar o equilíbrio com o nosso sentimento. Porque quando a gente for reagir, quando tu age comigo de uma maneira que não está dentro dos meus valores, eu tenho que saber quais são os meus valores, eu tenho que entender os meus sentimentos para conseguir reagir contigo de uma maneira honesta comigo e respeitosa contigo. Mas para a gente conseguir fazer isso, só se conhecendo, só se analisando, só entendendo os conflitos que estão acontecendo dentro da gente. Então é isso, por que a gente evita o conflito? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil tu chegar lá 3 horas depois do marcado e eu dizer, tá tudo bem, mano, deixa, tá de boa, tá ótimo. Ninguém se incomoda, tu acha que tá de boa, Ela vai continuar fazendo. ela vai continuar fazendo, ninguém aprende, eu não aprendo, tu não aprende, todo mundo perde, e aí na próxima vez vai ser uma bomba. Não, o que eu quis dizer é só a maneira que você tem pra falar, sabe, com a pessoa. É isso, mas olha, eu acho que eu não vou, como eu me atraso, eu vou me atrapalhar depois futuramente. Eu te agradeço a carona, mas eu acho que eu não vou precisar mais. Mas, mano, o que acontece é que a gente não tem essa facilidade de falar pro outro o que a gente está sentindo. A gente, é o orgulho, é o ego que faz com que a gente eu preciso agradar. Ele vai ficar chateado comigo. Eu não posso ser a pessoa, eu não posso ser a pessoa que vai contra a pessoa que eu gosto. Eu tenho que agradar todo mundo. Se eu disser pra ela que tá errado que ela chega 3 horas depois, ela vai ficar chateada. Ela vai gostar menos de mim. Porque a gente tem um conflito interno tão grande com a gente mesmo, de insegurança, de baixa estima, de falta de amor, que a gente falar o que a gente está sentindo é uma porta, é um convite para que a pessoa não goste da gente. Dificuldade de ser verdadeiro. E aí a gente não consegue ser verdadeiro, nem com a gente, nem com os outros. E também porque quando você se expõe, você coloca o que você pensa de verdade, você está abrindo uma porta para a pessoa fazer a mesma coisa. E na hora que ela vier falar comigo o que ela pensa de verdade, talvez eu não vou gostar daquilo,
Então eu prefiro ficar quietinha, Fica não me quieta. expor, e nem que aí a pessoa eu não posso falar com ela, porque ela é muito na dela, Sim. ela não dá abertura para falar com ela as Sim. coisas. É. Então evita de eu me chatear com aquilo, então eu não falo, ninguém fala. E então aí a gente evita o eu conflito. evito conflito. Aí evita o conflito, por quê? Porque o conflito ele vai gerar uma mudança, ele vai gerar uma incomodação, ele vai fazer a gente se mexer de alguma maneira. Então envolve muito a questão da autoaceitação, né? Se você não aceita o jeito que você é, e você vai lidar com um conflito com uma outra pessoa, é como se você estivesse comprando uma briga com uma outra pessoa e você não aceita isso. E aí a insegurança, essa falta de amor próprio que a gente carrega com a gente, porque a gente não sabe, como a gente não se definiu e como a gente não se ama, como a gente não se enxerga, a gente não sabe o que o mundo definiu para nós e o que é a nossa essência. E, na verdade, a gente vive mais em relação ao que o mundo definiu para nós do que o que a gente realmente é. Porque quando a gente tem certeza do que a gente realmente é, do que a gente realmente quer, eu falar que eu não concordo com tal pessoa vai deixar... Tem minha consciência tranquila que isso não vai ofender ela. E se ela se ofender, gente, o problema é dela. Ela não precisa. Só que até a gente chegar nesse ponto, é um caminho muito difícil. E a gente tem que encarar... e rever e lidar com coisas que às vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer cutucar, a gente não quer mexer. Porque mudar cansa. Gente, fazer uma mudança de casa cansa. Imagina mudar uma base que tu estabeleceu a tua vida inteira e ter que dizer, realmente, eu tenho medo de ficar sozinha. Enxergar isso de uma maneira difícil, de uma maneira assim, tão clara, dói. E a gente tem que mudar. E aí cansa, porque aí tem que pensar, aí tem que analisar, aí tem que ver o porquê, aí tem que ir lá atrás, aí lá na minha infância, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me deixou esquecer um dia. Na vida que a gente leva hoje em dia, não tem espaço para isso, né? Porque a gente está sempre, trabalho, casa, trabalho, e aí a gente acha que a gente vai vir aqui 5 vezes na semana sem espírita, ler Caminho, Verdade e Vida 12 vezes, fazer 5 evangelhos no ar, a mágica vai acontecer. Queria dizer que isso funciona? Queria. Funciona para muita coisa. Que nos enche de energia boa, nos enche de consolo, nos enche dessa paz que Jesus veio trazer. Só que não tem fórmula mágica. Gente, não tem. É difícil. É um caminho difícil. A gente tem que trilhar esse caminho. Então, assim, tá pequenininho porque essa passagem é um soco no estômago. E eu não quis, né, ser tão... Então, nessa passagem do Apocalipse, Jesus fala assim, conheça as suas obras. Chegou até a desligar, gente. Acho que é a TV. Quer ficar na TV? É a TV? Aham. Acho que é o meu computador. Não é o computador. Mas assim, vamos continuar, quem sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer de copo, quem sabe de copo. Onde é que tem que tomar? Isso aqui não tá funcionando. Isso aqui não, isso não está tomando aqui? Senão, né? Ela já funcionou. Não. Só que tem que tirar alguma coisa para ver se o microfone sai. Não retire daqui, tinha um mercado bem grande, ele retirou, porque a gente tem mercado grande, ele não retira daqui, ele retirou. Então, eu não pode tirar. Você puxou para todo mundo. Tá, mas essa passagem, ela fala que conheça as tuas obras, porque não és quente e nem és frio. És morno. Isso é morno? Eu vomitarei da minha boca. Pesado, né? Tenso. Mas o que acontece? A gente fica em cima do muro. A gente tá sempre em cima do muro. Sempre. Eu vi lá, tem um monte de balde no corredor, um monte de balde sujo no corredor. Aqui, gente, nossa, tem um monte de panela no corredor ali. Ninguém olha. Vou fechar o olho, vou passar aqui e ninguém toma partido. E quando eu digo tomar partido, eu não estou dizendo brigar, ou ir lá né, partido de um lado extremo. Eu estou dizendo tomar uma atitude. Aí, o que a gente faz? A gente fica dando poder da nossa vida, o poder de escolha da nossa vida, das nossas coisas, para os outros. Porque vai chegar outra pessoa ali, vai fazer, vai juntar as panelas tudo, vai juntar os baldes tudo sujo no meio do corredor. E essa pessoa, ela está tendo poder sobre a vida dela, está tendo poder sobre as escolhas dela. Mas a gente está sempre escolhendo ficar em cima do muro. A pessoa me tratou de um jeito que eu não gostei. Não, mas ela está num dia ruim, não vou falar para ela que eu não gostei. Não dá.
Porque é isso, a gente às vezes confunde a voz, o ter voz, o conseguir se comunicar, o conseguir se expressar com falta de compaixão. E, na verdade, se a gente consegue estabelecer um equilíbrio entre o falar e o silenciar, a gente está sendo honesto com a gente e com o outro. E todo mundo ganha, né? Só que, então, a gente tem que sair de cima do muro, fazer com que essa bondade, com que essa coisa boa que a gente tem no coração, com a nossa essência divina, fale mais alto, a partir do nosso autoconhecimento, e que nós não sejamos tímidos, porque tem essa coisa de dizer que os bons são tímidos, né? Tem muito disso. E eu acho que realmente são tímidos, porque eu já vi muita gente ter vergonha de perguntar se uma pessoa na PlayStation está precisando de uma comida. Ah, não vou perguntar porque eu posso ofender ele. Mano, uma pergunta ofende? Uma pergunta machuca? Então, assim, a gente está deixando com que a bondade fique escondida porque a gente está sendo morno demais, porque a gente não está tomando partido. E eu, assim, às vezes tem pessoas que que pedem desculpa por discordar, pedem desculpa por duvidar. Ai, eu tenho uma dúvida aqui, desculpa, não estou querendo discordar de ti, mas qual é o problema? Se isso vai me ajudar, se isso vai fazer com que eu evolua, se isso vai fazer com que eu cresça. Tá tudo certo. Então, assim, conflitos são bons, conflitos são positivos. A gente tem que olhar para isso de uma maneira mais positiva e buscar encontrar um lado. Buscar saber quando eu preciso ser quente, quando eu preciso ser frio, tomar uma atitude e fazer com que as pessoas entendam quem a gente é, que a gente entenda quem a gente é. Então, quem somos nós? O que eu quero? Quais são os meus valores? Quais são as minhas lutas? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que o fulano me irrita tanto? Não deixar que isso acumule, não deixar que isso fique lá dentro de ti e quando for, já tiver no limite, vir uma dor e tu não saber nem por onde começar a juntar esse estrago, porque é um estrago, é uma bomba nuclear e tem que juntar pecinha por pecinha e é mais difícil. E a gente já não tem mais tempo para isso. A gente precisa olhar para a gente de uma maneira mais caridosa, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais honesta. Vai ser difícil, vai ser difícil. Tem fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. E outra, vulnerabilidade. A gente é tão orgulhoso internamente que a gente não quer se mostrar vulnerável. Porque no momento que eu me expresso, no momento que eu mostro uma sensibilidade para o outro, na nossa cabeça é como se o outro fosse utilizar disso para fazer mal para a gente. O problema é dele, ele que vai pagar por isso depois. Só que a gente mostrar a nossa sensibilidade, o nosso amor, e a gente se entregar para o outro de uma maneira genuína, porque a gente se conhece, quem está certo é a gente. Se o outro fizer energia da estrela, o problema é dele, não é nosso. Então, que a gente consiga mostrar a nossa vulnerabilidade, sim. E se a gente ofender alguém, ofende, mas depois pede desculpa. Pronto, fulano, errei, desculpa. Eu estava mal aquele dia, eu estava cansado, eu estava triste. A gente não consegue dizer isso. Porque a gente, na verdade, para a gente conseguir dizer isso, a gente tem que entender, né? Aí, entende, depois fala. Mas no momento que a gente consegue... Ai, solta, liberta, sabe? Fala, tô cansado, tô triste, hoje eu não quero ir. Aí a gente fica naquele tem que, naquela obrigação, naquele automatismo, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Só para finalizar, esse moço, Vitor, você aqui. Vitor, maravilhoso. Beijo, Luz, Vitor, não quero dizer. Ele é um psicólogo e ele é espírita, ele já veio aqui várias vezes e ele tem um canal no YouTube e ele aborda as coisas de uma maneira muito direta e muito realista. E eu acho que é isso que a gente precisa parar de fingir demência, entender realmente o que está acontecendo, se doer, vai doer, machucar, mas depois a gente recupera. A gente carinho, a gente, né? Aqui no céu a gente tem bastante carinho para dar e vender. Então, se vocês ficarem muito feridos, vocês podem ver que a gente dá carinho. Enfim, aí ele fala assim,
A paz é necessária para a longevidade das relações. A angústia diária, oriunda da insegurança, desgasta as bases da convivência. Essa parte é a mais importante. Pequenos diálogos sobre coisas grandiosas são mais importantes que grandes diálogos sobre pequenas coisas. Porque é isso. A gente evita o diálogo, a gente enche o copo, e quando o copo está cheio, a gente explode por nada. Só que não é nada. É um monte de coisa. Só que a gente não sabe nem onde parou. De tanta coisa que acumulou. Então, a gente consiga estabelecer diálogos, conflitos, debates de uma maneira saudável. Se eu me incomodei com um disquinho assim que me fizeram, vou analisar. Por que eu fiquei assim? Ah, hoje eu tô assim, beleza. Ah, hoje eu não vou falar, tudo bem. Se eu me sentir bem com essa reação, tudo bem. Só que se aquilo, a gente sabe, gente, aquilo incomoda, o coração aperta, machuca. Ah, eu vou ligar para fulano e vou dizer que fulana tem que resolver uma coisa aqui, não tá tudo certo, não concordei contigo, o que tu acha? Se o fulano não gostar, paciência. Mas a importância é que a gente consiga resolver o conflito interno, para que a gente consiga lidar com os conflitos externos de uma maneira mais saudável, aquilo que o Mano estava falando. Para a gente conseguir ter respeito pelo outro, mas acima de tudo, honestidade com a gente. Então, encontrar nossa essência, honestidade com os nossos sentimentos e não deixar de ver o conflito e tratar esses conflitos com positividade, com amorosidade, lembrando sempre dessa paz que Jesus nos trouxe, desse consolo que o Kardec nos trouxe, né? E todos esses espíritos que nos acompanham, que eu acho que a gente é muito abençoado por tudo que a gente tem e a gente tem que agradecer cada vez mais por esses conflitos existirem, por a gente estar subindo degraus e que venham mais conflitos. E a gente está esperando. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigada pela paciência.